Boa tarde, estou aqui hoje com a Zaidiane. A Zaidiane, ela reside no Alto Arroio, em Bituba, cabeleireira, uma mãe super dedicada e mãe do Eric. O Eric, ele foi diagnosticado com transtornos do espectro autista, o TEA. E a Zaidiane, ela sentiu no coração que ela deveria então compartilhar conosco sobre a história dela, sobre a trajetória dela com o Eric em relação, né, todo o desafio aí que ela teve por esses últimos anos após o diagnóstico. Zaidiane, prazer estar aqui contigo. Obrigada. Conte pra gente como é que foi a questão aí. Então, o Eric, ele tem atualmente 6 anos. Eu comecei a observar nele o atraso na fala. Então eu fui pelos caminhos que fui pra fono e tal. E daí ela que foi me direcionando, ó, ele apresenta alguns aspectos do autismo, é interessante levar no neuro, na TO, e assim eu fui caminhando conforme a orientação dela. Então ele já faz fono há 5 anos. E daí te conheci. Quantos anos ele tinha quando foi diagnosticado, sabe? Então, na realidade, o que aconteceu? Eu fui por outros caminhos. Eu já tinha um diagnóstico através de terapias que eu fazia conforme as indicações das profissionais. Então, eu comecei com fono, fui para TO, fui para neuropsicopedagoga. Então, eu já tinha 2 anos de terapia e eu só fui atrás do laudo efetivo porque a diretora da creche onde o meu filho estudava disse: olha, Zay, se tu conseguir o laudo, eu consigo um professor 2. Consultei, em uma consulta eu já tive o laudo porque eu já tinha 2 anos de terapia. Porque o laudo se dá através, tu vai no neuro, o neuro vai te indicar umas sessões, geralmente é 10, com uma neuropsicopedagoga e ela que vai dar o laudo. Tu devolve para ele só vai dar a canetada, como se diz. Então eu já tinha 2 anos de terapia, na primeira consulta eu já voltei com o laudo. Aí então consegui o professor 2 e sempre fazendo as terapias. No início, como ele era muito novinho, quando eu comecei com as terapias, e com o neuro foi em 2023 que eu consegui o laudo, em março, o grau 2 não verbal. Ele não se comunicava através da fala. Então a fala dele não era efetiva, não é que ele não expressava sons, mas não era comunicativo, ele não se expressava através da fala. Era gestos e a gente tentando descobrir o que ele queria. Aí o médico, como ele era muito pequenininho, ele nunca foi... A idade dele nessa época? Tinha 4 anos. 4 anos. Então quando eu consegui o laudo, ele tinha recém feito 4, foi em março. Então ele já tinha 2 anos de terapia. Aí o médico, não, vamos deixar mais pra frente a introdução de medicação. Deixa quando ele estiver na idade escolar de alfabetização. Já que porque o meu filho, ele tinha, o principal problema dele era o atraso na fala, mas ele não era agressivo. Então, essa medicação foi sempre... Adiada. Isso, nunca foi... Mas eu conheci a Anice aqui no salão, e daí ela me indicou os óleos e eu comecei a usar. Tudo que ela me mandava, eu usava. Mas com muita frequência. Tipo, era sagrado, 3 vezes no dia. Eu passava antes de ir para as terapias, na teoria, vamos supor, para acalmar, para concentrar. Então, na minha cabeça, ele vai para terapia, ele tem que estar concentrado e calmo para aproveitar o máximo possível. Antes das terapias, antes de ir para creche, agora ele já está na 1ª série. E antes de dormir, todos os dias, sagrado. Aí eu comecei usando o que a Anice indicou a princípio, lá no comecinho, foi esse aqui, que ela pode falar melhor. Eu usava 3 vezes no dia. Este aqui. Sim, o Steed, o frankincense, o olíbano, rosemary, são óleos para ajudar na cognição, né? Também, acho que ele tinha ali a questão da birra, né? Sim. Ele não obedecia, não queria aceitar as coisas, né? Os pedidos, né, da Não mamãe. era uma coisa de outro mundo, né?
Então, assim, o não para ele era uma virada de chave para dar a birra, como a gente fala, né? Eu não chego a dizer que era uma crise, porque a gente conseguia contornar, não tirava ele do sério, mas ajudava muito. E assim, ó, vamos supor, um dia típico que saía da rotina, alguma visita, alguma coisa assim, o meu filho mais velho, que sempre ajudou muito, percebia, mãe, a mãe não botou o olhinho ainda. Ele notava quando eu esquecia de passar por esses dias atípicos, geralmente final de semana. Que já tinha uma diferença na Ele reação já dele. comportava, já era nítido no comportamento dele, a falta. E daí, até o ano passado, ele sempre fez terapia na PAI. Começou na PAI, ele fazia 5 terapias semanais e mais a particular que eu fazia também, porque a PAI ela é um período curto, né? Maravilhosa, mas tu não consegue, eles dão suporte só até 6 anos, depois tu não consegue mais suporte, a não ser que tu seja aluno efetivo, ali eu tô falando de terapias. E eu consultei com o médico da PAI, né? Porque eles têm todo o apoio de neurologista, nutricionista, enfim. E daí a gente repetiu alguns exames no Eric, como ele era muito novinho quando ele fez o eletrocefalograma. E daí ele comentou que ele era um forte candidato a usar cannabis. Aí a Anice, como é minha cliente, sempre quando vem o maior assunto é o Eric, né, a evolução dele. Então ela perguntou como é que tava, daí eu comentei com ela, que ele comentou que o Eric é um forte candidato a usar cannabis. Canabidiol. Canabidiol. Aí tá, eu não sou contra a medicação, nem eu sou a favor da necessidade. Se não é necessário, não vamos usar, mas se for, vamos usar. E daí a Anice disse assim, então tu pode começar a usar o Copaíba. E pra mim, eu acredito que foi uma junção de tudo, sabe? Foi anos de terapia, anos usando óleos com muita frequência, regularidade. Mas assim, ó, eu introduzi o Copaíba, que tá aqui. Copaíba maravilhoso. E eu não fico mais sem, ele tá pela metade, passando da metade, eu já peço pra Anice trazer outro. Porque foi uma virada de chave, assim, ó. Eu tenho até aqui material dele escolar, dia 16 de dezembro de 2024 ele começou a usar. É surreal a evolução que ele teve. Se alguém chegasse pra mim nesse ano passado e falasse assim, porque eu tinha preocupação, ele foi pra primeira série. O que é a preocupação? A minha, que ele seja um adulto funcional. Porque eu não vou estar aqui pra semente, como diz o outro, né? Mas se tu chegasse pra mim, não, Zóia, não te preocupa, ele é novinho, ano que vem ainda. Não, eu ia dizer, Deus te ouça, mas não acreditava no que tá acontecendo agora. Ele melhorou, para não dizer 100%, 88%, 90%. Ele já tá alfabetizado. Para quem não fazia rabiscos, ele fazia rabisco ainda com essa pegada aqui, ó. Ele não... E hoje em dia ele escreve melhor do que o meu filho, que sempre foi bom aluno, na 4ª série. Esses dias ainda eu fui fazer uma limpeza e eu tava comparando a letra dos dois. Que ótimo. E assim, ó, tá. E até na parte cognitiva e de compartilhar com o outro. Ele tá aceitando mais os outros do que... eu tenho clientes que são professoras, secretárias lá, e falaram, o Eric hoje em dia ele é incluso. Ele é incluso na escola. Ele não... Geralmente nem sempre consegue é assim, acompanhar, né? Ele as outras consegue crianças. acompanhar. Ele é uma criança atípica incluída na escola. E Zay, qual a frequência de uso dos óleos? Como é que você usa os óleos no Eric? Então, assim, na minha concepção, né? Eu uso sempre esse aqui ou esse daqui, que é o... Calme. Sempre. De manhã, antes de ir para as terapias, eu uso esse aqui que ajuda... O alecrim. Que ajuda na concentração. Esse daqui. Frankincense. E o Copaíba. Sempre. De manhã, antes das terapias, sempre. A mesma coisa depois do meio-dia, quando eu tô arrumando ele para ir para escola. Eu repito, o mesmo processo. Como é que eu aplico? Só na coluna ali no meio, massageando até absorver.
e a mão da gente já fica assim, lambuzadinha, eu vou pra sola do pé. Só. Então na coluna e na sola do pé. Eu aplico, esse daqui já é um diluidor, né? Ele tem um óleo carreador já junto, né? E esses outros eu coloco 3 gotas de cada uma. Eu pingo e depois eu pingo e depois eu faço a massagem. Sim. À noite eu retiro esse aqui. O alecrim. O alecrim, eu retiro e eu incluo esse aqui. A lavanda. Que vai ajudar ele no sono. Ele dorme relativamente bem, mas ele tem muita olheira. E conversando com a Anice, ela disse às vezes o sono dele não é reparador. Então eu comecei a incluir esse. A lavanda para um sono reparador. Então, aí você viu a diferença? Eu vi porque no sentido do que ele tá se mexendo menos. E tá uma coisa que era complicada para mim no inverno, ele não deixava a gente tampar ele. A gente tinha que botar ele todo com roupa quente, porque ele não deixava. Podia ser assim, ó, daqui 2 horas ele já tá ferradíssimo no sono, tu ia lá cobrir, ele já ia com os pés e tirava. Hoje em dia, não. Ele mesmo se cobre e ele deixa. Foi o que eu notei em relação ao sono dele, o sono tá mais tranquilo. Sabe a roupa de cama tá mais arrumadinha? Sim. Era uma... Então ele se mexe menos à noite. Se mexe menos, As olheiras, mas foi relativamente recente que eu incluí. Eu ainda não melhorou, mas eu acredito que também vai ser com o tempo, que não é de uma hora para outra. Mas na roupa de cama eu vi muita diferença. Era um ninho. Então ele se mexe. Exatamente. Então eu acredito que isso ajudou. Em relação ao Eric, no desenvolvimento dele, hoje em dia eu tenho a nítida certeza que ele vai ser um adulto funcional. Em relação aos médicos, eu continuo fazendo todas as terapias, né? Até porque ele é uma criança atípica, ele precisa. E o neurologista, eu chego a pedir uma carta para mandar para a escola, porque ele não vê necessidade nenhuma de incluir medicação. Olha só. Aí até eu comentei com a Anice, né? Eu já vou tendo a certeza que ele não vai dar medicação, porque ele bem pior, com muita mais dificuldades, ele já não dava, imagina agora que ele tá do jeito que ele tá. Então o Eric não necessitou do uso de medicamentos, né, até o momento, prescrito pelo neurologista. Não, ele não tomou nenhuma medicação. E em relação ao grau dele, que é 2, conforme a orientação, que ele era não verbal, ele não se comunicava através da fala, mas hoje em dia ele já é verbal. Ele tem dificuldade na fala, mas assim, ele já se comunica através da fala. Às vezes a outra pessoa não vai entender, mas ele tá se comunicando. A fala dele já é funcional. Antes ele falava coisas sem sentido. E Zay, o médico teve conhecimento que você usa os olhos? Sim, desde o comecinho, né? Daí ele disse pra ele assim, ó, tudo que fizer bem pro teu filho continua fazendo. Porque assim, a medicação ajuda em muitas coisas, porém ela tem a questão de que a gente, no grosso modo, fala que o corpo se acostuma e não faz mais o efeito. E daí ele assim, ó, acaba que uma medicação que faz bem agora, o ano que vem já não vai mais fazer. Aí a gente vai ter que testar outra medicação no teu filho pra daí ver se faz efeito. Às vezes não faz, a criança se desregula e tem que testar outra até achar uma nova. Sim. Se isso natural não faz, não tem esse comprometimento, continua usando. Tanto é que ele falou assim, ó, que uma questão que sempre me preocupou, que quem tem filhos atípicos sabe as podas neurais, que tem criança que perde um pouco de conhecimento que ela já tinha, sempre me preocupou isso. E ele não teve. Aí agora eu tenho outra preocupação, vai ter a puberdade, vai ter os níveis hormonais. Com certeza os olhos vão poder continuar ajudando. E daí uma coisa até que um médico falou, que é uma coisa assim, ó, que a gente puder evitar a medicação até essa fase, então assim, ó, um médico muito bom também, mas os olhos, antes de ir pro médico eu vou, Anice, tá, puberdade, o que a gente faz, o que a gente inclui. Com certeza.
Zay, o que você está feliz, né? Então, com o resultado, com essa evolução do Eric lá do início para agora? Feliz é pouco. Feliz é pouco. Eu fiz tudo que podia ser feito ao meu alcance. Sabe qual é a sensação que eu tenho? 5 anos de terapia, de olhinhos, eu tô colhendo agora. Então eu gosto de falar isso porque tem muitas mães que se desanimam. Porque, cara, 5 anos pra te começar a ver um retorno, né? Então assim, ó, quando eu falo em 5 anos, até agora esse semestre, eu comentando com a Anice, eu saía de casa todos os dias de manhã para fazer terapia com ele, todos os dias. E não era 1 ou 2 no mesmo dia. Tipo, ele fazia semanal 9 terapias por dia. E às vezes para ter um pouquinho de retorno. Mas para não desistirem, porque vai melhorar. É igual os olhinhos. Às vezes tem gente que, porque não faz efeito imediato. Mas assim, ó, a longo prazo, tu vai conseguir um retorno muito maior do que um medicamento que vai fazer um efeito ali na hora. Então, tu tem que ter convicção e manter a rotina. Passar os olhinhos sempre, não deixar... Essa frequência, né? Essa dedicação, uso, né, frequente então, dos olhos conforme a orientação. Eu imagino que no organismo do meu pequeno nem deve sair, porque é uma sequência de aplicações. Eu até aviso para as terapeutas e ajudo também elas, que nem sempre elas têm esse conhecimento dos olhinhos, assim, de cada função. E do cheirinho dele, né? Que ele tem um leve cheirinho de ervas. Maravilhoso. E daí eu explico para elas o porquê. Mas até hoje, assim, ó, eu só tive coisas positivas. Nenhuma vez eu me arrependi de ter fazer todo esse esforço, eu tô colhendo tudo agora. Que maravilha. Esse ano... Zay, se fosse para te deixar um recado para uma mãe, o que você diria? Procure alguém mais próximo da sua cidade, sei lá, e expliquem a situação da tua criança, e elas vão saber qual é o melhor olhinho para os seus filhos. É igual assim, eu conversava com a Anice lá atrás, há anos atrás. Ele era uma criancinha, um bebê indo para a fase de criança, então eu não tinha essa preocupação em relação ao aprendizado escolar, né? A preocupação era com birra, com comportamento. Ela foi me indicando os olhinhos, até chegar nos olhinhos que hoje em dia tá ajudando ele na fase escolar. Então, cada criança vai ter olhinhos ali para ajudar na fase que ele está no momento. Na fase no seu desenvolvimento, porque cada idade tem o seu pico de desenvolvimento. Então, ter alguém perto, e a Anice conhece várias consultoras para estar indicando, então correm atrás, o mais rápido possível, porque vocês vão ver. E às vezes, assim, ó, eu conheço várias mães de autistas, né, de crianças atípicas e tal. E o meu, hoje em dia, eu vou nas recepções, ele fica sentadinho do meu lado, quietinho, sem correria, sem nada. E daí elas falam assim, o teu é tão calminho. Mas não era assim. Não era assim, eu era igual elas correndo atrás dele. Mas assim, ó, com as terapias, com os olhinhos, com empenho, hoje em dia eu sento nas recepções e ele fica sentadinho, bonitinho. Maravilha. Zay, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Por você compartilhar e com certeza irá ajudar. Eu que tenho que ficar emocionada. Obrigada, Anice. Te emociona. Até uma coisa que eu sou meio durona pra chorar, então... Mas o meu filho nunca participou, sempre participou, mas nunca dançou na festa junina. E esse ano ele fez sozinho toda a coreografia, trajadinho, bonitinho. Tu viu o vídeo, né? Então, assim, é outra criança. Todas as professoras lá se emocionaram e vieram me abraçar, e eu lá, boba, gravando. Mas eu tô bem feliz. Que bom. Então, espero que possa ajudar muitas mães que precisam. Sim. Vai ajudar mesmo, assim, ó. É anormal o que tá acontecendo com o meu filho agora. Tanto
que eu até levei aqui o portfólio da professora do ano passado para as atuais, porque a diferença, isso aqui é do ano passado, é surreal. E como é uma escola nova, professores novos, eles achavam que ele era o que está sendo hoje. E não é. Ele deu uma evolução muito grande. Então, Zay, espero, né, que você continue, né, a usar, a ter essa dedicação, que com certeza você vai ver lá na frente um resultado e vai poder ajudar o seu filho como você nunca esperava. Ah, com certeza. Mas eu te agradeço também Tá por bom. ter me indicado Muito tudo. obrigada, muito obrigada aí. Obrigada a você que está assistindo. Espero que ajude, né, você mãe também.